Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aí para mais uma aula, né? Nossa quinta aula na matéria Introdução à Educação à Distância, tá? Nessa aula vamos trabalhar a mediação pedagógica à distância, algo muito importante, tá? Então, vou aqui compartilhar com vocês a nossa aula. Pronto, pessoal. Tá aí a nossa aula, tá nosso slide da aula. Então, como eu falei, né? Vamos focar nessa aula bastante, né? Nisso aqui. Na mediação pedagógica à distância, né? Essa relação, né, dos sujeitos, tá? Da prática pedagógica no âmbito, né, da educação à distância, tá bom? Então, inicialmente, né, quando a gente fala em mediação pedagógica, né, ela resulta, pessoal, de decisões, né, e ações que são implementadas no âmbito, né, de uma rede de mediadores, né? Já falamos sobre isso, né? Mediadores humanos, tá? E mediadores não humanos. Então, essa siglazinha aqui, né? O Hzinho de humanos e o NH de não humanos, tá? Então, falamos em aulas passadas sobre isso, tá? Os mediadores humanos, professores, por exemplo, tutores, né? Enfim, não humanos, temos a nossa plataforma, os materiais didáticos e por aí vai, tá certo? São de suma importância para o bom andamento de qualquer curso que ocorra no âmbito do EAD, tá certo? Ou da EAD, né, da educação à distância. Então, tanto as modalidades presencial, como também, né, a semipresencial, né, essa questão do semipresencial, também chamado de híbrido, foi muito comum na época da pandemia, tá? Quem aí, né, fez alguma graduação, né, que pessoal que já tem graduação, fez algum curso, né, na época da pandemia que era presencial, com certeza, né, foi necessário vir para o âmbito virtual. Mas aí, ele na época eu dava aula na faculdade, aqui em Araguaína, inclusive, né, na faculdade católica, eu dava aula aqui, a gente ficou no regime semipresencial. Então, algumas aulas eram presenciais, mas a grande maioria das aulas, no começo, era só online, né, porque até por conta da questão da Covid, né, 19. Mas aí, posteriormente, começou a ter um sistema híbrido, né, quando houve uma flexibilização ali das normas sanitárias, né, enfim, tá? Então, houve essa questão do híbrido aí, do semipresencial. Então, tanto as modalidades presencial, né, como também semipresencial, como também a modalidade à distância, eles estão repletas, pessoal, de situações, né, de ensino-aprendizagem, tá? Que, claro, né, não se sustenta apenas por meio da transmissão, recepção, né, pelos métodos de verbalização de conteúdos, tá? Então, exemplo aqui nosso, além dessa aula que nós temos, que nós gravamos, né, como também temos a aula ao vivo, tá? Vocês têm acesso a toda uma gama de conteúdos que são disponibilizados. Então, o mero contato verbal no âmbito da educação à distância ele não é suficiente, tem que ter outras ferramentas, né, para transmissão, né, do conhecimento, tá? Então, por isso que entra aí a questão das atividades, entra a questão também dos materiais, né, seja o texto, material base, material complementar, enfim, tá? E na ED, né, com certeza, é importante a compreensão do papel dos humanos, como eu já falei aqui, equipes, professores, tutores, né, vocês, estudantes, tá? Como também dos não humanos. Aí entra toda a infraestrutura, o suporte, as tecnologias, né? Entra aqui o Educa, por exemplo, né, como plataforma, né, que nós usamos a plataforma como base, tá? De todo o curso, os materiais didáticos, as redes, enfim, né? Tudo isso no âmbito da mediação pedagógica. Então, a mediação pedagógica tanto vai envolver, né, os humanos, né, equipes, professores, enfim, como também engloba os não humanos, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Então, nessa imagem aqui que vocês têm na tela, você tem aqui os humanos, né? Está aqui, né, a aluna, né, por exemplo, está aqui a professora, os demais colegas, né? Enfim. E o que é não humano aqui? A plataforma através do qual, né, está sendo ministrado esse curso, essa aula aí que está sendo representada, né, nessa imagem, tá certo?
Então, é uma imagem muito importante, né? Que ela praticamente ela fala, né? Dessa mediação pedagógica, como ela funciona, tá? E ao falarmos, né, de mediadores humanos e não humanos, né, estamos tratando, pessoal, de dois pilares que são fundamentais, né? Seja no desenvolvimento da ciência, da tecnologia, como também da própria sociedade, tá certo? E aí, essa interação, quando fala desses dois pilares, no caso, seria aqui, né? Dois pilares, né, fundamentais no desenvolvimento da ciência. Quais são? A tecnologia, tá? Esse é o primeiro pilar, e nós temos a própria sociedade, com certeza. Então, a tecnologia, ela foi criada para servir a sociedade, né? Não é a sociedade que serve a tecnologia, não deveria ser assim, né? Isso é muito discutido no âmbito da inteligência artificial, né? De que um dia nós vamos servir, né? Seremos dominados pela inteligência artificial. Eu acho isso aí possível, né? Eu não creio nisso, mas, claro, é importante ter atenção, né? Para também que a inteligência artificial não passe literalmente a tomar o lugar do ser humano, né? Isso aí, creio que não. Ela está aqui para nos ajudar, nos auxiliar, né? Tá? Então, pessoal, para que a interação, né, em torno do conhecimento curricular seja possível, os materiais didáticos, né, como também o AVA, né, o Ambiente Virtual de Ensino-Aprendizagem, eles cumprem um papel fundamental, claro, no desenvolvimento de ações, quais são? Ensinar. Quem é que entra aqui nessa ação de ensinar? O professor, né, o docente, tá? Tutorar, que é o grande papel importante do tutor, temos aqui a nossa tutora, a Elisângela, né? E papel de aprender, né? Que são os senhores e senhoras aqui, certo? Então, esse importante, né, tripé aqui, pessoal, tá? Tutorar, ensinar, tutorar e aprender, né? São de suma importância, tá? Aqui, e o que instrumentaliza isso, né, que materializa justamente os materiais didáticos que são disponibilizados e o ambiente virtual de ensino-aprendizagem, né? Então, a relação dos sujeitos na prática pedagógica, no contexto da EAD, ela é viabilizada na articulação com redes de mediadores não humanos, tá? Então, essa rede de mediadores não humanos, que entra justamente a plataforma e tudo mais, busca o quê? Viabilizar, certo, a relação dos sujeitos na prática pedagógica. Então, os mediadores não humanos viabiliza, tá, a prática pedagógica dos humanos, tá, dos humanos, né? E aí, pessoal, os materiais didáticos, né, tá, que seriam os mediadores não humanos. Eles são elaborados, né, em pares de recursos, atividades de estudo e organizados, né, em ambientes virtuais que permitem, né, uma interatividade, como também uma interação, né? Então, isso aí não precisa nem explicar, né? Por si só, você já consegue entender. E também nós temos outros processos, como encontros síncronos, né? Nós tivemos, né, um primeiro encontro, teremos mais um, porque houve a questão da aula magna, né? Essa nossa aula, a nossa quarta aula seria ao vivo, né? Síncrona, mas não foi possível, tá? Mas teremos ainda uma aula síncrona, né? Então, esses processos, né, enquanto síncronos, são viabilizados, né, com suporte de tecnologias virtuais e redes eletrônicas, né, com certeza, tá? O nosso encontro síncrono se dá pelo Google Meet, tá? Que é justamente uma tecnologia virtual, né, tá? E depois, essa aula é disponibilizada para vocês no âmbito do Educa. Tá, a compreensão aí do papel, né, imperativo, tanto dos mediadores humanos, como também dos não humanos, né, em qualquer evento, é baseada, pessoal, nessa teoria aqui, ó, teoria da rede de mediadores, né, também chamada TRM, né, que é uma matriz conceitual, né, que permite o quê? Analisar e refletir sobre a diversidade de aspectos presentes, né, na mediação pedagógica, sendo deles os materiais didáticos. Você pode observar que os materiais didáticos sempre, né, são citados. Por quê? Porque eles são de muita importância. Por isso que, não só na minha matéria, tá? Como eu já falei nas aulas passadas, tudo que eu falo aqui, tudo que eu falo sobre educação à distância, os aspectos, para que vocês compreendam esse universo no qual vocês estão entrando, né, adentrando agora, serve
plenamente para todas as disciplinas que vocês irão cursar aqui na graduação em administração pública, tá? Então, pessoal, todos os materiais didáticos que forem disponibilizados, estudem esses materiais, leiam, tá? Porque eles são cuidadosamente preparados e disponibilizados para vocês, tá? Tudo com base no PPC do curso. Quem não teve acesso aí o PPC do curso, procure ter acesso. Lá tem toda a. Deixa eu tirar isso aqui. Lá tem todas as disciplinas, as ementas, né? Enfim, então é importante que você conheça, tá bom? Então, voltando à questão dos materiais didáticos, leiam eles, leiam os slides, leiam os textos base, algum texto complementar, algum artigo que o professor disponibiliza, algum vídeo, já coloquei aqui para vocês, né? Vídeo também, né? Reportagem, documentário. Então, tudo isso só vai agregar mais e mais no seu, né, conhecimento, tá certo? E no bom desenvolvimento, né, da sua graduação. Então, quando a gente fala da definição de um mediador, né, se consegue a partir de suas performances, claro, né, e a partir daquilo que é capaz de fazer, provocar mudanças, né, seja imediatas ou não, na ação de outros mediadores, né, tá? Até o ato de mediar é uma ponte, né? Então, eu mesmo aqui considero, sim, um mediador aqui na matéria, tá? Não somente a nossa tutora, mas eu e ela estamos juntos, né? Nessa missão, tá? De facilitar o máximo possível, né? O caminhar de vocês aqui na matéria, para que vocês aprendam tudo que é ministrado e que vocês consigam sair desse curso, né? Dessas 30 horas, né, que estamos aqui nessa matéria de, educação, de introdução à educação à distância, com uma excelente base e noção da importância do EAD, né, e de como vocês têm que proceder, né, no desenvolvimento de todo o curso, de toda a graduação. Então, a relação, né, de ensino-aprendizagem, né, em EAD, é estabelecida em contextos híbridos que envolve humanos e não humanos, né? Por que esses contextos híbridos? Porque no EAD não tem como ser só o humano ou somente ser o não humano. Tem que ser os dois, né? Você vai ter a presença do mediador humano sempre, né? E também do mediador não humano. Aí você pode falar assim, professor, mas vem cá. Uma vez eu fiz um curso autoinstrucional. Como é que é um curso autoinstrucional? É aquele curso que a gente se inscreve e automaticamente já faz o curso e já sai o diploma e não tem ninguém participando, aí que você se engana. Sempre vai ter alguém ali, um mediador humano. Apesar, você não pode estar interagindo com ele, literalmente, durante o desenvolver do curso. Mas todo e qualquer problema que você tiver naquele curso, vai ter um mediador humano da instituição que está oferecendo o curso disponível para te auxiliar. Sempre haverá, tá? Sempre haverá. A não ser que faça um curso aí 100% com um mediador não humano, inteligência artificial. Mesmo assim, se tiver algum problema, tem que ter algum mediador humano disponível para resolver. Porque pode ser que mesmo que a inteligência artificial, por mais que ela esteja bem treinada e calibrada, né, para resolver todo e qualquer problema ali que surja, mesmo assim, tem que ter a figura humana, né, de alguém ali, um professor, um tutor, que é mais fiel, então um tutor, né, enfim, para auxiliar o aluno, tá? Outro ponto, novamente aqui, ó, materiais didáticos, né, e ambiências virtuais são mediadores não humanos, que potencializam, como também tornam possíveis a interação, a colaboração e a comunicação, ó, bidirecional em rede, né? Quando fala bidirecional, tanto vai como volta, né? Não é somente uma mão de uma única via, né? Uma via de uma única mão, perdão, né? Tá? Não é uma via de mão única, tá? Mas sim uma via de mão dupla, sempre, 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 tá? Então, os materiais didáticos, beleza? São mediadores não humanos, tá? Como também as ambiências virtuais, que é o caso aqui do nosso Educa, tá? São mediadores não humanos. E na AD, a mediação, né, na perspectiva da rede híbrida, que é composta, como eu falei, de humanos e não humanos, é um evento, né, um acontecimento, né, a ação e os resultados efetivamente produzidos. E os processos educacionais, né,
São o quê? Composições que levam em consideração o contexto, condições, temas de interesse, pessoas envolvidas e, ó, a mediação, que se estabelece entre todos esses aspectos. A mediação, ela está interligada a todos esses aspectos, tá certo? Como ela é importante, né? Mediar é como construir uma ponte, né? Então, a mediação, aqui na mediação pedagógica, tem um papel de suma importância no bom andamento de todo e qualquer curso em EAD, né? No âmbito da educação à distância. E ao tratarmos, né, pessoal, da mediação pedagógica, levamos em consideração não apenas a interação entre as pessoas envolvidas, mas também, ó, as implicações das próprias tecnologias que permitem ou mesmo potencializam essa interação. Então, até as tecnologias são um instrumento materializador e fomentador dessas interações no âmbito, né, de todo e qualquer curso, né, e no contexto da educação à distância, tá? Então, é imprescindível investir, pessoal, no desenvolvimento da fluência tecnológico-pedagógica, né, FTP, de todos os envolvidos, tá? Claro, tem que investir nessa fluência, sim, mas você, como aluno, como aluna, tem que buscar essa fluência também, né? Acessar a plataforma, se familiarizar com todas as ferramentas disponíveis, no nosso caso aqui no Educa, tá? Para que você tenha essa fluência tecnológica e pedagógica e não tenha dificuldade. O importante é que vocês, com o tempo, né, e não no longo tempo, porque, né, o curso, apesar de ser 4 anos passa muito rápido, né? Então, quanto mais rápido você tiver essa fluência, essa facilidade de lidar com a plataforma, de acessar os materiais, de se desenvolver de maneira, é, falando de maneira educacional, né, saudável aqui, melhor, tá? Então, os materiais didáticos são aliados dos professores no processo de ensino e dos estudantes nas etapas de estudo, tá? Então, o professor sempre interligado ao ensino, que, é que ele transmite aqui, né, o conhecimento, como também, no caso, estudantes, né, em relação ao estudo, à relação à aquisição da construção também desse conhecimento, né? Então, os mediadores são sempre definidos, tá? A partir daquilo que podem fazer e pelas interferências que provocam nas ações dos outros, né? Numa rede, tá? Então, o papel do mediador é muito importante. Seja o professor, porque o professor aqui não é o mais importante, não, o professor é o mais importante, sem o professor é impossível. Na verdade, sem o professor, diria assim, que ele é a ferramenta fundamental, né? Porque o professor está aqui, a essência disso tudo aqui é o professor que transmite o conhecimento para o aluno, né? Que vem trazer o conhecimento para o aluno. Também nada impede que o aluno traga conhecimento para o professor, né? O aluno também pode agregar em muito nas aulas, tá? Mas é importante que aqui funciona como se fosse uma engrenagem, né? Então, são várias peças, né, que juntas conseguem, né, desenvolver da maneira correta e mais rígida possível, né, todo e qualquer curso no âmbito da EAD. Então, aqui, claro, imagine eu sem o trabalho aqui muito importante da nossa tutora, né? Temos a coordenação, né, de tutoria, a coordenação geral do curso, a coordenação geral da própria, né, UAB. Então, tudo isso, né, de suma importância, nessa rede, tá? Ela faz toda a diferença. Então, a mediação pedagógica é potencializada na medida em que os humanos, né, professores, né, e não humanos, estão aliados, formando coletivos em torno dos objetivos que pretendem alcançar, né, ser alcançados no processo ensino-aprendizagem. Né? Então, aqui, relacionando como não humanos, ambientes, artefatos didático-pedagógicos, impressos, hipermediáticos, enfim. Então, toda essa engrenagem, que eu acabei de falar agora, né? Toda essa engrenagem aí tem como fim justamente, pessoal, o processo, né, ensino-aprendizagem, tá certo? E na AD, os professores interagem com os estudantes, né, em torno do conhecimento de cada disciplina pela mediação dos materiais didáticos, objetos e ambientes virtuais, né? Então, essa nossa interação se dá tanto aqui na aula, como também nos materiais que são disponibilizados.
E esses artefatos, pessoal, didático-pedagógicos, participam da rede de interação que se estabelece entre professores, tutores e vocês, estudantes, tá? Então, sempre, né, tem que ter essa interligação. Sempre será aqui uma via de mão dupla, seja para onde for e de onde ela partir, tá certo? Então, pessoal, nossa aula, né, tá aí a referência bibliográfica que estamos usando, tá? Deixa eu só parar a apresentação. Espero que você tenha gostado dessa aula. Atenção em relação aos prazos, às atividades. Sempre eu estou dando 2 semanas, tá? Então, a nossa aula, né, essa aula aqui, que está sendo transmitida para vocês, tá? Acho que ela vai ser postada no dia 5, salvo engano, né? Deixa eu só confirmar aqui. Acho que é dia 5. Isso. Dia 5 de setembro. Então, a atividade dessa aula vai estar disponível dia 5 até o dia 19, por exemplo. Sempre 2 semanas. Então, se atentem, leiam os materiais, não somente da minha matéria, tá? Mas de todas as matérias, para que você tenha uma excelente base aqui no curso, tá bom? Então, pessoal, era isso. Grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Até mais.